Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Redcast. Segunda temporada que está incrível aqui, estou com um cara incrível na mesa. Nesse podcast que a gente criou para ajudar você, empreendedor, a crescer o seu negócio da forma correta. Esse é o propósito da Rede Consultoria. Entendemos que precisamos entregar isso para você também em forma de conteúdo. Eu sou seu anfitrião, Leonardo Guiar, e é um prazer ter você aqui conosco. Hoje estou aqui com o Matheus Henrique conduzindo esse papo. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, um prazer aqui e tô animado com essa conversa, vai ser muito massa, vai ser legal. E a gente está com o prazer de receber André Ribeiro, cara que é especialista em educação corporativa, já trabalhou em empresas gigantescas aí como Puma, Adidas, Walt Disney. Seja muito bem-vindo, André. O cara tem muita bagagem para comentar aí com vocês. A gente vai estar falando aqui sobre liderança, gestão de pessoas. André, muito bom ter você aqui. Obrigado, gente. Obrigado aí por me receber, pelo convite, Matheus, Léo. Espero que seja aí um bate-papo proveitoso aí para a gente poder apoiar e ajudar os empreendedores através das nossas experiências vividas e trazendo também aqueles aprendizados que acho que a gente poderia sempre tê-los antes da execução, né? Maravilha, André. Muito bom estar aqui com você. Só para pontuar, você, nosso ouvinte, o André Ribeiro, já tocou operação de indústria, né, André? Mais de 500 funcionários, operou a nível Brasil. E hoje é sócio de uma das principais escolas de educação corporativa que eu já tive o prazer de ser cliente. A Escola E3 transformou a realidade da Rede Consultoria. Então o cara entende tudo aqui sobre liderança, gestão de pessoas. André, muito bom ter você aqui, cara. E eu queria começar o nosso episódio, André, literalmente quebrando a banca aqui no sentido de desmistificar esse assunto que é tão relevante, né? No mercado a gente escuta muito falar sobre pessoas, o principal ativo de qualquer organização. Isso acaba sendo uma espécie de clichê, né? As empresas que têm alguma inclinação a cuidar de pessoas, elas sempre falam isso. Olha, no meu negócio, acaba que as pessoas são o ativo mais importante. Mas assim, quando a gente vai na prática, André, poucas de fato se dedicam, são intencionais, no caso, em transformar a vida das pessoas, dos colaboradores, desenvolvê-los, né? E eu queria começar logo esse episódio falando sobre essa diferença, né? Ou seja, do que as pessoas dizem que é importante e que acaba não dando prática. Como que você vê isso no mercado de uma forma geral, né? Como que essa falta de intencionalidade na tua percepção em desenvolver pessoas tem limitado, por exemplo, o crescimento das organizações? Eu acho, Léo, que não é nem a questão da intenção. Eu acho que é a questão da priorização. Nos negócios, via de regra, muitos empreendedores precisam tocar a operação. E uma das coisas que acontece com muita frequência, a operação consome a gestão como um todo. Uhum. E não é só a gestão de pessoas, não. Mas ao longo das nossas experiências aí, eu completei esse ano 17 anos de trajetória corporativa. Então, como você bem citou, já passei por multinacionais, já passei por indústria familiar, empresa de tecnologia. Hoje eu estou numa empresa de educação corporativa como um dos sócios. E uma das coisas que eu percebo muito nas empresas é que todo mundo quer ter gente estratégica no negócio. Mas e aí vamos fazer uma retrospectiva. O nosso método educacional foi sempre muito voltado para construir uma comunidade de pessoas tarefeiras. Explico. Sempre nós estudamos o que as pessoas falavam para a gente estudar. Ou seja, o professor falava, estuda isso, leia esse livro. Você ia lá e lia, porque você tinha que passar de ano. Sempre a gente foi educado a estudar para passar no vestibular, ou agora no Enem. Então, nunca a gente conseguiu exercer um protagonismo na nossa aprendizagem. Quando se fala no mercado que as pessoas querem empresas evolutivas, se as empresas são construídas por pessoas, como é que você constrói empresas evolutivas com pessoas sem evolução? Não dá, né? Então, existe um paradigma entre o que o empreendedor, o empresário deseja, mas o que de fato as coisas acontecem dentro do dia a dia, no dia a dia da operação. Resumindo, o que a gente entende de pessoas hoje, que
a gente sempre faz uma pergunta, né? Quem que é o profissional mais desejado pelo mercado? O profissional mais desejado pelo mercado é aquela pessoa que quer fazer e sabe fazer. Uhum. Mas aí nós temos alguns tipos de profissionais no mercado. Nós temos aquela pessoa que quer fazer, mas não sabe fazer. O que falta para essa pessoa? Repertório. Uhum. Aí nós temos aquela pessoa que sabe fazer, mas insiste em não fazer. O que falta para essa pessoa? Protagonismo. E aí nós temos um terceiro tipo de profissional que ele quer fazer, sabe fazer, mas ele não consegue fazer. Falta confiança. Falta confiança. Então, protagonismo, repertório, confiança são características hoje importantíssimas para qualquer profissional. Mas o empreendedor, além da intenção, ele precisa acreditar que, de fato, a evolução das pessoas pode sim levar o negócio ao próximo nível. Uau, fantástico, André. Você já chegou aqui entregando muito, cara. Ou seja, além da intencionalidade, né? Ou seja, além de parar o seu negócio e pensar, poxa, eu preciso ser intencional em desenvolver as pessoas, eu tenho que priorizar isso. E o próprio gestor, ele precisa se preparar para isso, né? Você falou aqui sobre 3 tipos de profissionais, a gente consegue, né, que opera de uma forma mais técnica, visualizar rapidamente uma matriz aí. Poxa, é o profissional que sabe fazer e se ele quer fazer. Como que o gestor ele pode perceber isso, né? Ele poderia, imagino, classificar todas as pessoas, o ouvinte, né? O empreendedor que está nos ouvindo agora, ele poderia classificar todas as pessoas que estão no seu time dentro desses quadrantes. Eu acho que fulano de tal sabe fazer, ele quer fazer ali, mas não está entregando, ele está faltando confiança. Como, na prática, perceber isso, essas 2 variáveis? Eu acho que uma das coisas muito importantes... primeiro, acho que para qualquer pessoa, é importante você praticar muita humildade intelectual. Uma das coisas, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Às vezes a gente pode conhecer um pouco de tudo, mas ninguém executa bem tudo. E aí uma das coisas que eu acho que é muito importante é, primeiro, se você quer o seu time, se você quer uma empresa que valorize pessoas, tem que começar por você. E uma das coisas que eu percebo muito no dia a dia de várias operações, independente do tamanho. A pessoa chega assim, não, mas todo domingo ou toda segunda eu mando um vídeo que eu assisto no YouTube, ou que eu assisti, que eu acho legal, uma série de Netflix que eu achei legal pro meu time. Pô, show de bola. E aí depois você conversa sobre isso com o seu time? Vocês, dentro da organização, têm um ritual, um espaço de tempo para poder, de fato, um ajudar com a evolução do outro. Aí você fala assim, não, André, não tem tempo não. Aqui todo mundo trabalha muito. Eu já escutei isso demais. Mas aí a gente tem que entender que as pessoas não são 100% produtivas o tempo todo. E as pessoas não dão resultado o tempo todo também. Uhum. Então o que a gente entendeu, até foi uma boa prática que eu vou trazer aqui, da Cogna Educação. A gente atende eles, e eles entenderam que a produtividade do time, depois das 3 horas da tarde, na sexta-feira, era muito baixa. Ao invés de fazer, tem algumas empresas que liberaram a sexta-tarde, tem umas empresas que fizeram diversas ações. O que eles fizeram? Eles fizeram uma sessão E3 Flix dentro da empresa, com pipoca, refrigerante, etc. Todas as semanas eles tinham um conteúdo para assistir em conjunto, de forma colaborativa. Conteúdos curtos, conteúdos de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, mas que ao final desse conteúdo, eles começaram a construir um plano de ação. Como é que eu posso colocar essas ideias que eu acabei de aprender, que eu acabei de ver, em prática, na execução, na minha operação? Então, Léo, uma das coisas que eu acho que é muito importante, todo mundo, independente da sua função dentro da empresa, precisa estar sempre evoluindo, se capacitando, se preparando. Tem pessoas que têm mais aptidão. Uhum. E aí uma das coisas que eu falo, independente do seu aprendizado, se vai ser em vídeo, se vai ser um livro, se vai ser um podcast, mas busque estar sempre aprendendo algo novo. E se não for através de algum recurso, seja com as suas pessoas, seja com o seu time. Converse sobre um determinado tema e se mostre humilde para aprender sobre aquele determinado tema, para fazer com que dentro da sua organização consiga acontecer, exista a troca, exista
o aprendizado colaborativo. E às vezes até, André, em situações informais, né? Tipo assim, esses rituais eles são extremamente importantes. A gente aplicou eles na rede depois do curso, né, de liderança, do Líder 3 que fizemos e surtiu um resultado enorme. Transformador, assim. A gente mudou rotina de liderança, mudou tudo. One-on-one com o time, e eu acho que são temas que a gente vai tratar ao longo do episódio. Quem está nos ouvindo aí, fica aí, não pode perder. Mas assim, eu percebo que às vezes até um acompanhamento informal mesmo, né? Entre líder e liderado, esse papo para entender como que o liderado está, qual que é o momento dele, quais são os sonhos, as aspirações, né? Muitas vezes, talvez muitos empresários que estão nos ouvindo nunca conversou, né, sobre isso com os seus liderados, e aí fica muito difícil gerar uma congruência no caso de propósito. E aí a empresa perde um pouco de sinergia, né? Todo mundo fala muito de sinergia, 1 mais 1 igual 13 e tal, e fica nisso, né, genérico, fica nessa superficialidade. E falar sobre sinergia de pessoas e de processos também, que a gente trabalha com isso, envolve muito essa questão. Ou seja, comer pipoca junto mesmo e conversar com o liderado, né? Uma das coisas que eu vejo, Léo, a gente está vendo uma movimentação no mercado de muitas escolas de oratória. Sim. Né? Sim. Ou seja, todo mundo está querendo aprender a falar, se comunicar, a publicar em rede social, etc. Isso é super válido. Mas eu vi recentemente uma escola para aprender, para te ensinar a escutar. Que incrível, cara. Que massa. E aí, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma escola para você aprender, você praticar a escuta ativa. E aí, quando você fala que às vezes você precisa conversar com as pessoas, muitas vezes você só precisa ouvir. Você só precisa dedicar, e eu falo, tenta pelo menos 30 minutos por mês, com cada indivíduo da sua empresa, que obviamente você se relaciona diretamente. 30 minutos. E aí, se você falar que não tem 30 minutos, aí, mais uma vez, não é porque você não tem tempo, é falta de priorização. Sim. Mesmo. Mas para escutar as pessoas. Hoje, as novas gerações, elas sentem a necessidade de falar. E aí, muitas vezes, você não precisa ensinar nada a elas. Você só precisa escutar. E aí, com a sua experiência profissional, com a sua bagagem pessoal, você consegue ali direcionar a pegar um problema e resolver de uma forma mais tranquila dentro da sua empresa, diminuir o desgaste e, mais importante, as pessoas se sentirem cada vez mais parte do seu negócio. Perfeito, André. Eu percebo que assim, a maioria dos empresários, né, que estão nos ouvindo, que faz parte da nossa audiência aqui na rede, eles estão ali naquela transição da necessidade de ter uma liderança tática. Ou seja, geralmente é o empresário junto com os colaboradores, diretamente ali com os operadores, né? E geralmente eles falam, poxa, Léo, mas se eu quero trazer um líder meio que formado, né, é um profissional que custa mais caro, ao mesmo tempo eu não consigo desenvolver essas pessoas, e aqui você já entregou, né, muita ferramenta mesmo, muitas coisas que o empresário pode fazer para estar desenvolvendo esse time, né? É um caminho que eu particularmente julgo sem volta, né? Então, poxa, se uma empresa ela pretende crescer, ela precisa pensar no desenvolvimento de seus líderes. Perfeito. E eu sei que você já passou, André, por empresas que experimentaram esse processo de crescimento, né? E hoje você atua acelerando empresas também nesses processos, né? Quais são as principais dificuldades que você percebe, tá? Certamente essas dificuldades são de inúmeros empreendedores que estão nos ouvindo. E que tipo de estratégia você julga relevante, né? Você já falou várias aqui, mas sim, só para a gente sistematizar esse conhecimento e facilitar esse entendimento do pessoal. Perfeito. Então, acho que uma coisa muito importante que eu costumo dizer é conhecimento técnico. Então, vamos dizer, você vai contratar, você precisa de um coordenador de vendas no seu negócio. Geralmente, essa pessoa, vamos falar, você consegue no mercado um bom vendedor. Uhum. Que tem a competência técnica, porque já trabalhou no segmento. Uma das coisas que eu falo que é o maior desafio de um gestor, de um empreendedor, é você conseguir qualificar essas pessoas em relação a competências comportamentais.
Porque parte técnica você consegue ensinar. Parte comportamental demanda muito a pessoa querer mudar, a pessoa querer se adaptar ao novo cenário. Então eu acho, Léo, que cada empresa precisa reconhecer aqui. Eu sou um formador de talentos. Já participei de uma empresa que tinha inúmeros estagiários. Eles contratavam muitos estagiários e ali fazia com que as pessoas crescessem dentro da organização. E tá tudo certo. Mas aí o seu olhar para o estagiário tem que ser diferente desde o princípio. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento, um onboard, uma integração bem feita, fazer com que aquela pessoa acredite no seu sonho, para que a pessoa no meio do caminho não saia do seu negócio. Porque, de fato, você pode dar toda a escola para ela, mas ela só vai continuar se ela entender que ali ela pode crescer. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena citar aqui. Por muitos anos, as pessoas acreditavam que... Muita gente acreditou que as pessoas querem participar de empresas que mudam o mundo. Isso é balela. As pessoas querem participar de empresas que mudem o mundo delas. Uau. Ou seja, as pessoas falam, nossa, eu quero participar dessas big techs aí para poder participar. Não, se elas podem estar nas big techs, mas se elas não entenderem que ali vai mudar o mundo delas, a nível pessoal e a nível de carreira, eles não vão ficar. Realizar os seus sonhos, né? Realizar os sonhos, e sonhos pessoais e profissionais, de carreira. Mas então, Léo, o que eu sempre falo? Independente do nível hierárquico do seu negócio, tente já envolver as pessoas do nível operacional desde o princípio. Uma coisa que eu gosto de fazer e gostava de fazer junto aos meus times, quando eu era gestor de diversas operações. Independente do tempo de empresa, independente do nível, todo mundo participava da reunião semanal. Todo mundo tinha um papel... Do estagiário ao diretor. Do estagiário ao diretor. Inclusive, uma vez eu fui até chamado a atenção, porque numa apresentação de resultados, o estagiário estava lá. Nossa, como é que o estagiário está aí? Tem que estar. E eu falo, por que tem que estar? Porque se ele não estiver ali, ele não sabe da estratégia. Como é que você quer criar pessoas, desenvolver pessoas estratégicas, sendo que essa pessoa não participa da estratégia? Então, a parte pessoas operacionais, a gente tem 80% das empresas, média, são pessoas operacionais. Os outros 20% está dividido ali entre tático e estratégico. Talvez 15% tático, 5% estratégico, se colocar uma média geral. O que é muito importante? É fazer com que essas pessoas do operacional se cada vez mais estejam participando da parte tática e estratégica do negócio. E isso é uma das coisas que a gente foi fazer uma jornada de desenvolvimento em uma grande varejista do Brasil, tá? E aí o que a gente... eles segmentaram gerentes, supervisores dos vendedores. E aí uma provocação que nós fizemos para eles, por que a gente não coloca algumas pautas de gestão e dos supervisores aqui para o time operacional, para os vendedores? Aí, não, porque não é o caminho que a gente quer seguir. Tudo bem, a gente respeitou. Mas como é que esses vendedores vão chegar nesse patamar, sendo que eles não estão sendo capacitados? Eles nem estão vendo o exemplo ali, né? Com as competências. Ser vendedores vão ficar ali para sempre, né? Se você precisa de um gestor que olhe para gestão, para resultados, você tem que começar a criar a mentalidade no seu time de vendas de gestão para resultados. Talvez ele não vai fazer relatórios, talvez ele não vai fazer apresentações de resultado, mas ele precisa fazer parte. Então não adianta você querer segmentar a sua empresa no seguinte sentido, não, essa aqui é só estratégia. Beleza, tem pauta que é só estratégica, mas sempre que possível e for oportuno, envolva as pessoas. E quando você envolve as pessoas podem contribuir. Quantas histórias a gente lê em livros, a gente vê em vídeos, foi o estagiário, foi a pessoa que serviu o café que nos deu essa ideia. A gente nunca tinha pensado nisso. Então, às vezes, as ideias estão dentro da sua própria empresa. Você precisa ter a oportunidade, dar a oportunidade a elas de ouvi-las. E a partir daí você consegue, talvez, melhores resultados e mais pessoas táticas e estratégicas para o seu negócio. E isso, mesmo de uma forma informal, né, André? Acaba criando um contexto extremamente vital para a empresa, que é a questão da cultura, né? Aquilo que eu aceito, aquilo que eu não tolero dentro do negócio. É um tema também que eu vejo como nebuloso nessas empresas que estão nesse estágio de crescimento, né? Existe um reconhecimento de que isso é importante, mas ao mesmo
tempo é pouca intencionalidade, pouca ação para criar essa cultura. Ou seja, a partir do momento que eu deixo lá o estagiário de fora da reunião, a partir do momento que eu tenho receio de expor alguns números para algumas pessoas, né? Você começa a criar uma cultura e passa uma mensagem para o funcionário, para o colaborador que está lá na ponta, que é aquilo mesmo. Né? Ou seja, e aí você corta a perspectiva do cara, né? E aí depois esse mesmo empresário que faz isso muitas vezes sem saber os prejuízos, né, que gera para o seu próprio negócio, ele é o cara que reclama e diz assim, poxa, a gente escuta isso demais, cara. É muito difícil trabalhar com pessoas, porque ele não quer saber de nada. É muito fácil colocar a culpa ali na conta do colaborador, né? O cara que não é proativo, é o cara que não busca. Mas espera aí, você está dando modelo para ele, né? E eu acho que assim, isso faz muito parte desse processo de desenvolvimento, né? Enquanto que o líder está ali puxando, ele é um espelho, ele executa uma função na frente dos seus liderados, o liderado está observando isso. É aquela história do você liderar, primeiro você faz e o teu liderado observa, né? Depois você... Enfim, não é só a teoria balela, depois ele faz e você ajuda ele ali, até que ele consiga fazer e tocar coisa por conta própria. E isso acaba, de um jeito ou de outro, criando cultura. Sim. Então, assim, se você é empreendedor que está nos ouvindo, assim, nunca atuei de uma forma intencional em criar uma cultura no meu negócio, vou dizer que uma cultura na sua empresa já existe. Talvez não seja a que você gostaria, mas ela já existe. Eu tenho uma pergunta aqui para o André, falando de cultura. Quando a gente lida com pequenos negócios, o foco sempre é vendas. Então, o pequeno empreendedor, ele abre o negócio, muitas vezes ele não tem tanto capital, então ele precisa vender. Muitas vezes ele deixa até a cultura de lado, né, como o Léo citou. Há uns anos atrás a gente não tinha tanto essa questão de desenvolvimento corporativo. Acho que até na faculdade eu não lembro de ter estudado sobre isso. Se passou, foi rápido. Mas qual time você enxerga como importante o empreendedor reservar um tempo... a partir de qual tamanho de negócio ele precisa ter uma certa gestão, um certo tempo para os seus liderados, para a cultura, tudo isso, porque a gente precisa também ser realista que nos pequenos negócios é operação, né? Ele está preocupado com a operação, muitas vezes ele não tem dinheiro, mas hoje em dia, se tem a oportunidade de conteúdo, de cursos, de desenvolvimento, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, muito bacana a sua pergunta. Eu assisti um TED recentemente do Philip Wise. Ele traz um conceito de hyperthinking, que inclusive meu sócio, o Ale Prates, ele fez um programa de hyper teams dentro da E3, que é muito legal. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque Philip Wise ele traz um conceito que as pessoas precisam, que as empresas precisam ser grandes laboratórios de aprendizagem. E por que eu vou trazer esse contexto? Porque independente do tamanho da sua empresa, se as pessoas não tiverem a oportunidade de evoluir dentro do seu negócio, e ele for muito consumido pela operação, trabalhar ali horários que chega cedo e sai só à noite, em casa ele não vai fazer, a não ser que a pessoa é muito engajada com a própria carreira e ele quer dar o próximo passo. Então, o que eu sempre sugiro? Independente do tamanho da sua empresa, crie rituais simples, mas que são importantes. 2 que eu vou citar aqui. Reunião de apresentação de resultados. Simples. A gente está chegando aqui no final de um mês, certo? Uhum. Então, vamos lá. No início do próximo mês, vamos sentar. Vamos rever o que aconteceu no mês passado, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor e o que a gente vai fazer diferente para o mês de abril. E já estabelece os resultados e objetivos para todo mundo. Ou seja, ponto 1, 1 hora do seu tempo. Tá? E se você tiver que dar um passo a mais, faz o one-on-one, 1 a 1 ali. Depois da reunião de apresentação de resultados, senta com cada um por meia hora. Eu acho que talvez essa meia hora pode te entregar tanto mais produtividade, engajamento, talvez até reduzir um possível turnover lá na frente, que talvez valha a pena você sacrificar essa meia hora de vendas, que Sim. talvez seja um exemplo, para poder
dedicar para esse É um indivíduo. investimento essa meia hora. É meia hora. Foi uma mudança, né, que a gente teve de rotina na rede. A gente não tinha isso semanal, né? A gente passou a ter como regra na empresa essa rotina semanal e Você acaba destravando, né? Muitas vezes destrava. você fala... E alinha, né? Você consegue alinhar com o seu time os direcionamentos. Excelente. O que é que a gente precisa para essa semana? Tem uma entrega para o final da semana, então vamos dar prioridade a isso daqui. Acho que as startups nos ensinaram muito e vem nos ensinando. Nas startups é muito comum você ver aqueles encontros de 15 minutos diários, né? Que são as dailies, né? Uhum. As dailies são 15 minutos. Você tem 15 minutos ali com o seu time para alinhar as expectativas do dia. E todos os dias você faz isso. E eles não fazem nem sentado mais, eles fazem em pé. Que é para ser rápido, Para né? ser rápido, Uhum. sabe? Então são coisas que podem acontecer. E aí uma das coisas que é um fato. Hoje, conteúdo se transformou, principalmente na pós-pandemia, na pandemia em si, em commodity. Uhum. Tem conteúdo para muito conteúdo na internet gratuito. Qual que é o nosso desafio? É a curadoria. Mas aí o que eu acho que é importante? Tem a rede aí, o Redcast, tem outras oportunidades. Hoje, todo mundo, 100% das pessoas que me mandam um direct, eu respondo. Eu não sou nenhuma celebridade, então eu acho que eu tenho essa obrigação. Ainda, mas assim, independente, eu acho que do nível. Eu acho que meu sócio tem mais de 30 mil seguidores. Ele faz questão de responder um a um. Então, as pessoas hoje estão muito acessíveis. Ou seja, se você tem uma dificuldade em algum tema específico, pega alguém que você admira, manda um direct para ele. Ou não, você já tem. A pessoa te ignorar, talvez... pode ser o comum em pessoas muito conhecidas, mas faz o seguinte, arrisca, manda para umas 10 pessoas que você acredita que pode te ajudar, seja com conteúdo, seja com dicas, seja com alguma questão que de fato as pessoas podem te ajudar. E eu falo muito isso. Você não precisa ter resposta para tudo. Você precisa saber fazer boas perguntas. Verdade. Ó, André, você ia falar sobre duas dicas, né? Você falou aí sobre essa importância de fazer essa reunião, estabelecer objetivos e apresentar os resultados em determinado período. E você ficou de falar uma segunda, se eu não me enganei. Que foi o one-on-one. Sim, foi o one-on-one. A segunda dica é o one-on-one. Perfeito. Eu queria fazer um parênteses, André, porque assim, às vezes, né, diz assim, a minha empresa é pequena, poxa, todo mundo já sabe, de certa forma, os resultados que nós tivemos, até que ponto essa apresentação de resultado, tipo, não é uma formalidade, mas existe, no meu entendimento, uma questão de compromisso, de engajamento. Tipo assim, a partir do momento em que um gestor de área, né? E mesmo que você não tenha essas pessoas, né? Mas você, enquanto empresário, poxa, eu vou fazer aqui uma apresentação para apresentar para o meu time os resultados que nós tivemos. Então, você coloca ali todo mundo na mesma página. Você tem a oportunidade de todo mundo olhar para o teu negócio, né? E dizer assim, poxa, o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz para que esse resultado acontecesse. E essa reflexão, ela é fundamental, né? A gente vê que isso com muita naturalidade nas grandes empresas, nas grandes corporações. Isso. Eu acho que esse movimento, mesmo que simplificado, ele é obrigatório em alguém que deseja crescer e fazer seu negócio prosperar, né? E se me permite, Léo, não é nem olhar para o resultado. Uma coisa que a gente vem batendo muito junto às empresas. Ao invés de falar foco no resultado, vamos falar no foco no desempenho. Vamos analisar os marcos de desempenho que podem nos ajudar a dar a alcançar esse próximo nível. Já diferencia aí para nossa audiência, André. Talvez alguém esteja confuso agora. O que é resultado, o que é desempenho? Primeiro, a gente brinca muito, né, que o foco no resultado... Várias empresas, você chega na recepção e tá lá, foco no resultado. Aí eu vejo isso, né? A gente acreditava muito nisso até mais ou menos uns 5 anos atrás, que a gente começou a mudar isso. Porque o foco no desempenho é o seguinte: o foco no resultado, além de trazer pressão, focar, bateu meta, tá bom, não bateu, tá ruim. O foco no desempenho, você começa a ter indicadores, marcos de desempenho que vão te fazer chegar nesse resultado. Ou seja, não é que o resultado não é importante, mas eu vou trazer aqui... consequência, né? É a consequência. A área comercial, eu acho que é um exemplo, porque muitos empreendedores focam nas vendas. Então, beleza. Eu tenho um indicador global. Eu tenho alguns indicadores globais no meu negócio. Faturamento, recorrência, NPS, alguns que são importantes para a gente. Se eu olhar só para isso,
a minha visão vai ser muito míope em relação ao que de fato eu posso melhorar no meu negócio. Porque se o indicador, se o resultado tá bom, beleza, tá bom. Mas poderia estar melhor. Aí o que a gente fez? Eu fiz especificamente, quebrei isso em alguns indicadores. Ou seja, minha taxa de conversão, pesquisa de satisfação a cada projeto, ter margem, validar a margem de cada projeto. Então, o faturamento é consequência desses 3 indicadores. A recorrência é reflexo das pesquisas de satisfação que eu vou aplicar de cada projeto, entendendo aonde eu posso melhorar cada execução. Clientes ativos. Clientes ativos. Então você começa a quebrar um pouco o resultado em marcos de desempenho e você consegue ter o olhar mais analítico no detalhe, onde você de fato pode melhorar o seu resultado. E aí que a apresentação de resultados pode fazer muito sentido. Por quê? Porque ao invés de você falar, pessoal, batemos meta, não batemos, todo mundo talvez está vendo o resultado. Mas cada um pode contribuir em cada um dos marcos de desempenho que esteja estabelecido no seu negócio para que, de fato, você consiga melhorar ainda mais os resultados. Eu acho que uma boa forma do empreendedor refletir sobre isso é pensar ali também em indicadores de esforço, né? Tipo, todo mundo olha muito para esses indicadores de resultado, né? Bateu ou não bateu. E o problema é que a gente só sabe o resultado quando o período encerra, né? É tipo, tem uma meta de venda ali do trimestre, fechou o trimestre, ou bateu ou não bateu. E aí você fica, muitas vezes, de repente a equipe teve um desempenho bom, ficou perto de bater a meta, mas não bateu, mas fica aquele sentimento de frustração, né, André? E você, empreendedor, você pode começar a pensar em indicadores de tendência, né? Então, assim, vou pegar o exemplo que você deu aí e falar de mais alguns outros que eu consigo visualizar, né? Então, assim, não necessariamente, mas existe uma tendência para aquele vendedor que ativa mais, que visita mais, que ele venda mais. Então, assim, no lugar de estar vendendo, por exemplo, cobrando do meu vendedor resultado, faturamento, eu posso cobrar dele mais visita. Envio de proposta, né? Ligações, né? Eu posso entender de um total de propostas que ele enviou, quantos % dessas propostas foram dentro de um padrão, né? E empresas que operam numa venda em B2B, né, vendem para outros negócios, vendem para outras empresas, a gente consegue entender também de diversos clientes que passaram dentro desse ciclo, quantos que seguiram aquele ritual ali, o playbook de vendas da empresa, se é que a empresa, no caso, possui. Se não possui, precisa possuir, né? Porque assim, quando a gente cobra algo que está na mão, eu acho que essa é a grande sacada de cobrar desempenho e não cobrar resultado, né? Porque muitas vezes o resultado depende de outras pessoas. O vendedor precisa do sim, arrancar o sim ali do cliente, né? E quando você vai lá e cobra o resultado dele sem focar no desempenho, o cara vai lá e muitas vezes até você, empreendedor, pode estar, no caso, fazendo com que ele erre. Ou seja, com que ele ative o cliente ali antes do período, né? A gente aprende lá, lendo Receita Previsível, né, que o cliente precisa sentir que ele está no momento de tomar a decisão, principalmente nessa venda B2B, né? Ou seja, eu comprei, eu estou pronto para receber uma proposta, precisa partir do cliente. Perfeito. E aí, quando o vendedor está sendo cobrado só por resultado ali, naturalmente ele vai para aquela pergunta que derrama... E aí, falta o quê para a gente fechar? Vamos fechar. Empurra qualquer coisa, né? E assim, se não causar problema de venda, vai causar problema na operação. Com certeza. Já chega, lá vem fulano querendo vender tal coisa para mim. Ou você só fecha um negócio e não constrói uma parceria. Eu acho que isso. O que é pior, né, André? O que é pior. Tem muita empresa que fala sobre diferencial competitivo, aí falando até de desenvolvimento, que a gente pergunta qual o seu diferencial. E aí o cara diz, atendimento, meu diferencial é atendimento. Todo mundo o diferencial é atendimento e sempre me gera uma curiosidade de qual é esse atendimento que te dá um diferencial. E quando a gente vai ver, é um bom atendimento, né? Tipo, ele tem um bom atendimento, mas não é nada espetacular. Não é nada espetacular como, por exemplo, um desenvolvimento que ele trouxe de uma pessoa de tecnologia dentro da empresa, que ele criou um aplicativo, que criou uma solução lá dentro. Até a partir dessas reuniões que a gente teve de one-on-one, a gente teve desenvolvimento de soluções dentro da empresa, PDI também, acho que é importante até falar.
Mas a gente consegue trazer esse desenvolvimento dos colaboradores porque o empresário, quando ele tem uma pequena empresa, como ele tem tanta coisa na cabeça, ele não consegue pensar nesses detalhes na maioria das vezes, porque ele quer produzir, ele quer entregar, ele quer vender e é isso. Ele quer o dinheiro no caixa. E um tema, André, que sempre vem quando a gente está conversando sobre liderança, cultura, né? É questão de motivação, de engajamento de pessoas. E sabe, eu vejo isso também como uma consequência de tudo isso que a gente está falando, né? Da proximidade do líder. Às vezes, só o fato do líder estar mais afastado, ele não consegue perceber certas coisas. Então, aqui, vou consolidar aqui, eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma consolidação para te dar um tempo de pensar aí. Mas eu acho importante fazer isso aqui para educar a nossa audiência aqui, para que eles saibam, né, o que a gente já conversou. A pergunta, André, eu queria que você contasse uma experiência difícil que você já passou nesse tema de liderança. De repente, algum colaborador, algum liderado teu, enfim, que passou por alguma situação e que foi difícil ali, e que o que você fez, de repente, para contornar e desenvolver essa pessoa. Enquanto você pensa, registrar aqui tudo que a gente já conversou, né? A gente já falou aqui sobre a importância de compreender, né, o desempenho dessas pessoas, olhar para o teu time e saber as pessoas que sabem fazer, as pessoas que querem fazer, se está faltando confiança, se está faltando ali protagonismo, se está faltando habilidade mesmo, você precisa treinar essas pessoas. A gente já falou que para que você consiga perceber isso, empreendedor, você precisa parar e dar atenção, você precisa ter uma escuta ativa, né? O André entregou isso aqui muito bem. Falamos sobre cobrar em termos de desempenho e não de resultado, para que você desenvolva a liderança e agindo assim, você vai conseguir engajar mais o teu time, gerar mais motivação, ser um espelho, né, para que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, poxa, eu tenho alguém em quem me espelhar. Muito assunto, muito conteúdo bacana, mas vamos lá, André, conta aí pra gente que tipo de situação você já viveu enquanto líder, o que você fez para contornar essa situação? Então, vamos lá. Acho que vou trazer 2 exemplos aqui que eu acho que faz muito sentido. O primeiro deles foi na Puma, que quando eu entrei, eu trabalhava na Disney. A Disney, o meu gestor de lá me referenciou para a Puma, só que na Puma, na região que eu ia atuar, não tinha uma vaga de gestor. Então eu comecei como um vendedor. E aí, foi aí que eles chegaram assim, mas você tem... A gente acha que você pode ser supervisor, mas não tem a vaga. Não, tudo bem. Então, eu fui como vendedor. Então, passaram-se 3 meses, eu tive a oportunidade de me tornar gestor. E aí, é muito desafiador você ser gestor de uma mesma equipe que você foi vendedor. Uau. É desafiador, porque... O pessoal olha estranho. Não, porque assim, par, né? Porque é ele não sou eu. Sim. Ele chegou Primeira agora, coisa, 3 meses. O cara acabou de chegar. Tinha gente lá de 1 ano, 2 anos como vendedor. Então, uma das coisas que eu sempre busquei trabalhar nas minhas gestões é ser um gestor democrático na escuta, mas autocrático na decisão. Então, a responsabilidade da decisão sempre é minha. Ou sempre é sua como gestor. Mas você tem que ser democrático em poder ouvir todos. E também uma coisa que eu nunca... eu sempre fui muito contra. Independente do seu nível hierárquico dentro de uma empresa, eu nunca quis comer em lugar diferente, eu nunca quis dormir em lugar diferente, eu nunca quis pegar uma questão, não... Já teve empresa. Não, fulano vai de ônibus, você vai de avião. Não, ele vai de ônibus, eu vou de ônibus. Então, uma das coisas que isso é uma coisa de você... Quando todo mundo fala, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Posso até ter mais uma hierarquia. Mas isso é uma das coisas que eu aprendi na vida e faz muito sentido. Sim. O segundo exemplo foi na M-Polo, na indústria de confecção, que quando eu entrei eu tinha representantes de 30 anos de experiência. E aí teve um dos principais representantes da equipe, chegou para mim quando eu entrei e falou, cara, André, é prazer te conhecer, obrigado, mas eu já aprendi na minha jornada que eu não preciso de gerente. Aí eu falei, cara, eu agradeço a sua sinceridade.
Eu espero que eu não te atrapalhe. Sabe aquele técnico que quer colocar? Sabe aquele técnico que eu falo assim, num time de futebol? Eu acho que a área comercial a gente faz muita analogia com o time de futebol. Cara, o cara quer inventar a roda. O cara quer botar o Neymar fora da posição dele. O cara quer botar o Mbappé fora da posição dele. Então, assim, meu amigo, em time bom, não queira inventar, não. E aí, o que eu fiz com ele? Cara, eu comecei a só me colocar à disposição, sem querer forçar a minha aceitação. Eu acho que isso é um aprendizado. Não queira forçar a sua aceitação. Trabalhe. Conquiste, né? Conquiste. Você não é líder, você está líder daquela equipe. Então, a partir desse momento que você tem essa compreensão, e aí uma das coisas que é um fato, no Líder E3, que é o nosso programa de liderança na E3, o primeiro pilar que a gente trabalha é a evolução. Por quê? Como é que eu quero engajar os outros? Como é que eu quero fazer com que as pessoas pratiquem rituais de alta performance? Se eu não faço. Que eu não me conheço, eu não tenho claro o meu autoconhecimento, a minha autogestão, eu tenho um monte de sabotadores que eu mesmo não consigo resolver. Aí eu quero engajar os outros. Então, nesse episódio desse representante, o que eu fiz? Trabalhei, na medida do possível, apoiando-o. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz uma viagem comercial com ele. E nessa viagem comercial com ele, eu mostrei para ele que eu estava lá para somar, para poder abrir negócios que ele ainda não tinha conquistado, e que eu estava lá para realmente ampliar os resultados dele, e a gente estava junto no mesmo barco. Ele olhava, no caso, seu cargo, sua função como uma pessoa para cobrar. Exato. E não para ajudar. E é muito comum isso. É muito comum isso. Representantes, vendedores, enfim. Lá vem o André para encher o saco. Sim, tá me ligando aqui. Tá me mandando no WhatsApp. Já quer saber onde eu tô, o que eu tô fazendo. Então, não é... Eu falo isso. Você tem que trabalhar com pessoas que elas sejam engajadas com a carreira dela, que a cobrança faz parte de qualquer... Eu sou cobrado, todo mundo é cobrado, mas a autocobrança tem que vir antes. Sim. E aí, uma das coisas, só para fechar minha fala, ninguém motiva ninguém. Antes eu achava que a motivação levava o desempenho que levava o resultado. Mas, a partir do momento que a gente entende que o desempenho leva ao resultado e que isso leva ao engajamento, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais natural. Perfeito. E assim, André, você entregou um ouro aqui, né, que é essa questão da motivação, né? O pessoal acha que a motivação ela vai fluir a partir de um evento, de uma palestra motivacional. Isso até acende a chama, tá? Mas apaga rápido. É efêmero, né? Acaba apagando rápido isso. E, cara, quando a gente começa a olhar isso de uma forma mais profunda, eu acho que esse quebrar, né, dessa percepção do liderado que não vê a legitimidade do líder, começa a quebrar quando o líder de fato serve ele e ajuda ele, né? Então, assim, você contou esses exemplos, né, de, poxa, eu estou assumindo um time de certa forma muito rápida, as pessoas olhavam para ti de forma estranha. Então, assim, a partir do momento, de repente, você faz um gesto que de uma forma bem humilde mesmo e vai lá e mostra para aquele vendedor alguma coisa que ele não estava percebendo, ele já passa a te olhar ali, no caso, com outros olhos. E algo muito comum, né, é tipo empresários que vão montar ali uma liderança tática, sobe um bom vendedor para essa posição de gerente, ele perde um bom vendedor e ganha um péssimo gerente. Acontece demais. O tempo todo, cara. E pela tua fala, né, fica muito evidente que o empresário precisa trabalhar em si primeiro, né? É a questão desse autoconhecimento, ele precisa ser esse exemplo, ele precisa ter essa avaliação, né? E mais do que isso, acho que ele precisa fazer isso com o líder primeiro. Muito. Antes de que essa pessoa assuma esse posto. Porque, assim, se ela não estiver preparada e ascender antes do tempo, é pior, né? E ele tem que saber fazer. Ele tem que saber fazer. Ele é bom em vendas, né? Não, mas eu já vi muitos empresários, empreendedores ou diretores promoverem alguém porque a pessoa entrega um bom resultado. E é de confiança. Mas é de confiança, tá ali há muito tempo. Mas aí você fala, não, beleza, aí agora, fulano de tal que vai te treinar, viu? Aí o que acontece? Aí a pessoa fala, não, mas você precisa registrar ali no CRM. Mas a própria pessoa não sabe nem usar o CRM. Então, uma das coisas que na Puma me ajudou muito.
tudo que eu fazia como vendedor, eu continuei fazendo. Eu mexia no estoque, eu organizava a loja, eu varria, eu limpava o vidro, eu trocava a lâmpada, tudo. Só que eu peguei algumas atribuições adicionais e aí no início eu trabalhava um pouco mais, chegava um pouco mais cedo para conseguir conciliar as demandas de um vendedor, para ajudar, para tirar a carga do meu time e também entregar o que eu tinha que entregar a nível tático e estratégico. E isso fez com que eu conquistasse meu time e falar, realmente ele não está ali por acaso. Então isso é muito importante também. É o contrário, né, do que muitas pessoas veem, né? Tipo assim, é um vendedor que ascende, que sobe, talvez a gente tenha algum nos ouvindo hoje, e acabou que, de uma forma bem orgânica, a gente tem falado bastante sobre a área comercial, né? Muitas vezes olha com outro olhar, né? Tipo, eu sou gerente agora, eu posso chegar um pouquinho mais tarde, eu posso não fazer mais certas atividades e cobrar e ficar aqui. Cara, que mensagem você quer passar para o seu time, né? Para a sua equipe e tudo mais? Mas é incrível, André, olhar tudo isso e, de fato, na minha percepção, esse é o principal desafio, né, dos empreendedores hoje, dos empresários, é olhar para o seu time e ver ali diversos sonhos, né, que estão caminhando para algum lugar e fazer uma convergência de tudo isso, né, para algum tipo de objetivo comum, acaba sendo ali a principal desafio, a principal dificuldade desse empreendedor. Então, essa cultura, ela não só pode, como deve ser, no caso, talhada ali no dia a dia do negócio, né? A gente já falou aqui sobre one-on-one, sobre reunião de apresentação de resultado, mas cultura, André, tem muito a ver também com o que a empresa não tolera. Que experiências você tem sobre essa questão de formação de cultura em um processo de crescimento de uma empresa, né? Tipo assim, que outras situações o empreendedor que está nos ouvindo ele precisa ficar atento para que ele consiga realmente desenvolver ali de uma forma intencional essa cultura em uma organização? Cuidado para não querer colocar as coisas goela abaixo. Cultura é top-down, mas não queira, e aí existem muitos modismos que são lançados no mundo corporativo. Propósito. Todo mundo vive por um propósito. Concordo. Mas o seu propósito organizacional pode ser conectado com o meu propósito pessoal, mas pode não ser. E isso é uma das coisas que às vezes você lança um propósito. Não, agora eu vou revitalizar minha empresa. Aí você lança propósito, lança uma nova missão, visão, e você quer que todo mundo compre essa ideia já no dia seguinte. Não é assim. Se constrói ao longo da jornada. E aí você não é só colocar na parede, pintar sua parede lá com o seu propósito, colocar nas redes sociais. É como que você vai viver isso no dia a dia. Quais ações você vai praticar internamente isso. E aí uma das coisas que é muito nítido para mim, todo mundo hoje coloca que pessoas é um valor. É um valor organizacional. É como se fosse a obrigação, né, André? Todo mundo. Aí você fala assim, mas por que você faz? Por que pessoas aqui é o pilar estratégico do seu negócio? Beleza. O que você faz pelas pessoas? Não, eu dou plano de saúde, eu dou vale-refeição. A gente para assim, mas isso aí todo mundo faz. Mas aí todo mundo coloca pessoas como um valor organizacional, beleza, eu vou colocar também. Então é muito importante com que cultura, a sua cultura, a cultura da sua empresa, ela não precisa ser primeiro que ela não vai agradar a todos, nunca. Mas o que eu acho mais importante, principalmente quando você está implementando, e você tem aquelas pessoas no seu time que você quer construir a sua empresa com elas, ou às vezes não todas, mas com parte delas, chame elas cada vez mais para construir essa cultura, esse código de cultura juntos. E aí, a partir desse momento, e a gente falou já muitas vezes assim, sobre colaboração, sobre construir de forma coletiva. Por quê? Porque o empreendedor é muito solitário. O líder é muito solitário. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que precisam ter respostas para tudo. Mas acabou. Essa era do líder super-herói acabou. Seja um líder mais humilde, pratique a humildade intelectual. Você vai conseguir levar a sua jornada de forma muito mais leve e muito mais legal, muito mais bacana. Fantástico, André. Cara, é cada vez mais cristalino, assim, para mim, né? O quanto que
isso deve ser construído de uma forma orgânica, de uma forma leve, né? Hoje, por exemplo, o que a gente vê em termos de boas práticas é a criação, né, de Culture Code, ali você vai ter um código de cultura, e isso é muito bom para comunicar, né? Tipo, desde já do processo de seleção, você comunicar para as pessoas, para o mercado de trabalho, quais são os valores cultivados naquele negócio, para que você nem esteja despertando, de repente, o interesse na vaga de pessoas que não compactuam, né? Eu acho que, assim, isso gera uma economia tão absurda para ambos os lados, né? E aí, por isso que a reflexão sobre esses valores, ela precisa ser algo trabalhado, né? Então, se você é empreendedor, nunca parou para pensar sobre isso, para o que você está fazendo e comece. Eu acho que esse movimento, ele começa com os sócios, né? Esse alinhamento, como você falou, cultura top-down, mas precisa ser colaborativo, né? Especialmente para empresas que já estão operando há bastante tempo, e essa cultura foi uma cultura do acaso, né? As coisas sempre aconteceram assim. Hoje mesmo eu escutei de uma empreendedora, de uma cliente, foi lá no escritório, e ela falou o seguinte: olha, Léo, ela comprou uma empresa, André. Arrendou uma empresa, arrendou um negócio, estava tocando e opera no segmento de alimentação, e ela provou um produto lá e disse que o produto era ruim. Ela disse: Léo, o produto era ruim. Quando eu perguntei do que era feito, o insumo não era adequado. Gente, como assim? Vocês estão fazendo um brigadeiro com esse insumo? Nem em casa o povo faz. Disse, não, mas há 25 anos a gente faz, ninguém nunca reclamou. Nossa. Percebe? Então, assim, essa é a cultura do acaso, né? A coisa foi ficando solta, fez, ninguém reclamou, fez, ninguém reclamou, fez, ninguém reclamou. Então, aquilo que não era adequado passa a ser o certo. Então, assim, substituir essa cultura do acaso por uma cultura da excelência, né, requer esforço, requer muito trabalho. E aí eu acho muito legal quando você traz essa fala, dizer assim, olha, líder, você não precisa construir isso sozinho, né? Porque às vezes o empreendedor ele está nos ouvindo, ele diz, caramba, eu preciso estruturar todos os processos do meu negócio, eu preciso formar líderes, eu preciso desenvolver um código de cultura, eu preciso E peça ajuda. Seja humilde para pedir ajuda. Seja humilde. Aí, acho que tá a rede aí, tá a Escola E3. Tem vários bons parceiros aí no mercado. Se eu não faço bem algo, busque alguém que faça por você. Talvez essa vai ser algumas questões que você também vai eliminando de situações, de tarefas que você também não quer, que não gosta de fazer. Tem gente que não gosta de fazer recrutamento e seleção e tá tudo certo. Tem gente que adora. Tem gente que adora, tem gente que vive disso. Então é uma das coisas que eu acho que vale a pena também citar. A nossa missão, por exemplo, é fazer as empresas crescerem do jeito certo. Então, como o Léo comentou, se a empresa está há muito tempo produzindo algo de forma errada, imagina quando ela tem 5 unidades, 10, 15 e você não consegue controlar. Então, a melhor fase de você controlar a sua operação, de você alinhar a cultura, desenvolvimento de pessoas, acredito que é no início, você pode até confirmar ou não, para que, imagina uma empresa, sei lá, vamos dizer que hoje você está faturando 100 mil por ano, no próximo ano você vai estar faturando 1 milhão, depois multiplicando isso, e você não alinhou sua cultura, não está desenvolvendo seu time, e aí qual o impacto, a diferença de você começar esse desenvolvimento no início da empresa, no primeiro ano, primeiros 2 anos, e você deixar solto e tentar correr, recuperar esse prejuízo, né, lá na frente? Eu falo assim, eu dou o exemplo da maratona. Se é possível recuperar. Né? Maratona, você vai correr 42 quilômetros, certo? 42 quilômetros. Você pode correr em 10 horas, você pode correr em 20 horas, você pode correr em 30 horas. A escolha é de cada um. A grande questão é que se você vai correr 42, primeiro você vai correr 5, depois você vai correr 10, depois você vai correr uma meia, depois você vai para uma maratona. Se você seguir isso, organicamente as coisas vão acontecer, mas com menos desgaste. Nada é fácil, nunca é fácil. Mas eu vou trazer o exemplo da E3. A gente vem crescendo, dobrando de tamanho ano após ano. O que a gente fez? Trouxe uma empresa para cuidar da nossa governança. Por quê? Porque todos os sócios trabalham na operação. Então a gente precisou ter a humildade. Externo, né? E olha que a gente faz consultoria de planejamento estratégico para as empresas quando precisa. Quando a gente entende que cabe.
Não é o nosso core, mas a gente faz. Sim. Agora, quando a gente percebeu que a governança do nosso negócio não estava estruturada, a gente trouxe alguém para fazer por nós. E aí isso nos ajuda, nos tira um fôlego. E, mais importante, mostra para as pessoas que estão entrando no nosso time que o negócio não é 100% organizado, não. Mas nós estamos buscando. Sim. E aí isso já traz uma segurança a mais para as pessoas que estão ali conosco. Maravilha, André. Acho que está sendo extremamente rico para a nossa audiência. Já começar a te agradecer. Vou começar a te agradecer, mas vou parar agora não. Vou te agradecer mais ainda. Já encaminhando para o final, André, do nosso papo, eu queria explorar um pouco da curadoria do André. De todo esse tempo, de toda essa tua trajetória, né, essas grandes corporações que você passou, quais foram os conteúdos e as referências que mais te impactaram? Né? Então imagina que agora a gente tem diversos empreendedores que estão com um turbilhão na cabeça, né? Por onde começo, Léo? O que é que eu faço? Acho que esse cara precisa aprender, né? Por onde começar? Que tipo de conteúdo você diz assim, olha, isso aqui mudou minha visão do ponto de vista de liderança. Quando me perguntam isso, eu digo que foi o curso do Líder E3 que mudou minha visão e não é porque ele, enfim, está na minha frente que eu estou dizendo isso. Se eu puder indicar, pedir, na verdade, uma indicação de um livro, por exemplo, para aquele empreendedor que quer iniciar essa busca pelo autoconhecimento ou então o desenvolvimento da sua equipe, qual seria um livro também que você recomendaria para esse empreendedor? Tá, bacana. Então, sobre livros eu tenho alguns, mas conhecendo um pouco da sociedade, da nossa sociedade, a gente lê muito pouco. Sim. Então acaba que eu vou trazer alguns exemplos que se você que está ouvindo a gente não gostar de ler, tá tudo certo, mas hoje tem outros caminhos também para aprender. Mas um dos livros que me marcou muito e que é simples de entender, um entendimento simples, e não é porque é meu sócio não, tá? Mas muito bem recomendado, é o Não Negocie com a Preguiça, do Ale Prates. Tá? Eu vou falar porque assim, tem inúmeros outros que eu poderia estar citando aqui. Gestão do Amanhã é muito bom, Sonho Grande eu adorei, tem vários outros, tem um do Maurício Bevenuti que agora me fugiu o nome, da Starts, que é muito legal, o Rebelde Tem Asas, do Rony, da Reserva, muito legal também. Mas o Não Negocie com a Preguiça é um livro pequeno, curto, então é rápido. E eu acho que mostra muito ali, antes da gente querer dar o próximo passo com a nossa equipe, o que a gente precisa fazer. E aí não é só sobre parte de negócio, é sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira. Então, uma das coisas que, quando a gente fala de engajamento, a gente sempre leva muito para o lado da carreira. Mas é muito importante entender se a gente está de fato engajado com a nossa saúde, com a nossa família. Com a nossa vida, com a nossa vida. A gente não é um personagem no trabalho, nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa só. Então é importante a gente ter essa consciência. Então Não Negocie com a Preguiça, fica a minha dica de livro. Legal. E sobre qualificação, então se você é líder, se você é empreendedor, não é porque é nosso, é porque se não fosse bom, eu não recomendaria. Mas o Líder E3 é um curso que ele está disponível, um curso que tem um custo super acessível. Mas a gente já desenvolveu mais de 10 mil líderes em 250 empresas. E eu vou te falar, a gente fez com vocês ano passado a gente fez com a Caoa, inclusive do CEO até 100 pessoas participaram lá, mas do CEO até o nível hierárquico que eles definiram, e foi um sucesso, e o CEO já tinha feito formações em Harvard, MIT, Stanford, e ele falou, cara, que jornada legal, leve, 21 aulas de 15 a 20 minutos. Ou seja, em 20 dias pode de fato trazer uma transformação adicional para você. E aí, por fim, eu acho que existem diversas plataformas para você buscar conhecimento. Hoje a gente na E3 a gente oferece o E3 Flix, e aí mais uma vez não é merchan, mas é porque o E3 Flix é uma ferramenta que muito eu uso para desenvolver. Então a gente tem hoje mais de 60 conteúdos lá, todos os conteúdos construídos em módulos de 3 a 7 minutos, e conteúdos na área de gestão, liderança, carreira, produtividade, cultura e inovação. Então são algumas opções, mas também se você não gostar de nenhuma dessas, me chama no direct aí que eu faço outras, que vai ser um prazer. Legal. Ajudar o próximo. Acho que a gente precisa, o que eu acredito muito,
que vai de fato mudar o nosso país são 2 fatores. É o empreendedorismo e educação. Então são 2 coisas que eu sou apaixonado e o que eu puder ajudar meu colega empreendedor, eu vou estar sempre disponível. Fantástico, André. Cara, isso é tão verdade, que esse modelo de transformar conteúdos que a princípio são complexos, né, em pílulas ali, essa é uma característica, né, da Escola E3. Vocês pegam e simplificam. O Ale, ele traz nos cursos, né, eu assisti alguns deles, alguns outros na plataforma, numa linguagem cotidiana, é fácil cara. De entender. É fácil de entender. Tranquilo. E hoje mesmo, antes da gravação aqui, eu estava comentando no LinkedIn de uma colaboradora nossa que terminou hoje um curso na E3 e ela estava postando lá o certificado, toda orgulhosa, no LinkedIn. E como que isso é legal? Como que isso é legal, né? Porque, assim, algo que a gente fala, a gente estimula que os nossos colaboradores, né, façam um plano de desenvolvimento individual, o PDI, que se desenvolvam, que façam cursos, mas a gente olha, esse protagonista tem que ser seu. Como você diz, né? Isso precisa partir do indivíduo enquanto profissional. E aí que começa a diferenciação. André, cara, muito obrigado por ter a generosidade de falar tantas coisas, né, e compartilhar conosco, nossa audiência, tanta informação bacana, né, da tua trajetória. Foi uma aula, né? Foi uma aula, verdadeiramente. Então, muito obrigado. Fala aí para nossa audiência como que eles podem te encontrar o Alê, a Escola E3 nas redes sociais. Acho que vale a pena citar, até não trouxe nome de cases na última resposta, mas até na minha fala final eu vou citar a Pets, queria proporcionar uma experiência diferente para os consumidores Z-Dog. Eles compraram a Z-Dog. A Pets, para quem não sabe, é uma empresa que hoje está na bolsa, mas é uma empresa que nasceu de um dono, do Sérgio, e nasceu com uma loja. E hoje a Pets é do tamanho que é. E aí eles nos contrataram porque eles queriam, de fato, capacitar embaixadores para a marca Z-Dog. A Z-Dog é uma marca premium dentro do grupo e eles queriam, obviamente, proporcionar uma experiência diferente. Então, isso aí cabe para o nosso empreendedor. Se ele tem alguma coisa que é muito especial, o diferencial competitivo do negócio dele, comece a gerenciar, a capacitar os especialistas disso. E para poder fechar, nós temos uma empresa do agronegócio, que é a SQM Vitas, uma empresa que hoje é uma multinacional, mas que é uma empresa daqui, e empresa do Brasil, lá da Bahia, e que eles fizeram todo um processo de capacitação interna, mas quiseram também estender para os revendedores deles, para a ponta, através do Líder E3. Legal. Então, quem quiser tirar dúvidas, saber mais, estou no LinkedIn, estou no Instagram, pode chamar lá pelo direct da Escola E3, pode pegar meu contato direto de WhatsApp. E uma frase final, se me permitem. Claro. Eu falo que aprendizado sem execução é inspiração. Execução sem aprendizado é sacrifício. O equilíbrio dos dois é o caminho para a excelência. Então, meus amigos, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Contem comigo e parabéns aí pelo programa, viu? Muito obrigado, André. Obrigado, Matheus. Gente, que aula, que aula. Tá simplesmente incrível, né? Essa segunda temporada aqui do Redcast. Eu queria aproveitar aqui a presença de André para agradecer você, empreendedor, que tem nos acompanhado até aqui. Você é a razão de tudo isso existir, de trazermos esses convidados super qualificados para estar passando para você experiências e fazer com que você não erre, né, na sua trajetória empreendedora, ou pelo menos minimize esses erros, né? E queremos ouvir vocês. Deixem aí, por favor, comentem o que vocês estão achando dos episódios, o que está faltando, que dúvidas vocês ficaram. Vai ser um prazer enorme. Quais os aprendizados, hein? Quais os aprendizados vocês tiveram. Vai ser um prazer responder pessoalmente a cada um de vocês. Não se inscrever, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar a cada episódio do Redcast. Te aguardo no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Falou, gente. Valeu, André. Show. Show de bola, meu amigo.